Olá, minha gente, vamos relembrar o que nós falamos de fração geratriz? Fração geratriz é uma dízima periódica que eu consigo representá-la a partir de uma fração. Ela pertence ao conjunto Q. Lembram do conjunto que eu expliquei para vocês? Vamos relembrar um pouquinho os conjuntos aqui. Nós temos o conjunto dos números naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números racionais, que é o Q. Nós temos o conjunto dos irracionais, certo? A junção, a união dos racionais, que é o Q, com os irracionais, vai me dar o conjunto dos reais. E ainda a gente ainda tem do lado de fora o conjunto dos complexos. Toda fração, toda dízima, 0,222, toda dízima que for periódica, que tem período, que tem uma parte que se repete, que eu sei quem é o próximo número, está morando no conjunto Q, dos racionais, certo? Então, essa dízima, ela vira uma fração. Todo elemento do conjunto Q pode ser representado a partir de uma fração, tá certo? Que o denominador não pode ser zero. Então, como que eu represento essa fração? Eu já expliquei para vocês. O número que se repete, isso aqui é como se fosse 0,2 com um tracinho em cima dizendo que o 2 está repetindo. Eu coloco o número que se repete até uma vez, só uma vez. E eu coloco no denominador 9 para o número que se repete. Então, é o 2 que se repete, então é um 9 só. Então, a fração que gerou essa dízima, 0,222, é 2 sobre 9. Se fosse, por exemplo, esse é o exemplo, e essa é uma forma de escrever, eu já expliquei para vocês um outro jeito também. Estou explicando um jeito, mas tem um outro formato também que eu vou colocar para vocês. Se fosse 0,23, 23, 23. Como que eu faço para a fração? Isso daqui também poderia ser escrito 23 com tracinho em cima, porque 23 é o número que se repete. Como que eu representaria em forma de fração? Seria 23 dividido, tem dois números que se repetem, por 99. Correto? Bem, um outro exemplo seria 0,1222. Qual a novidade desse exemplo aqui? Que além da parte periódica que se repete, eu tenho uma parte que não se repete, que é o 1. Então, como que eu represento isso aqui na fração geratriz? Eu vou escrever até o número que se repete, que é o 2. Então, eu escrevo até o 2 uma vez, menos o número que não se repete, que é o 1. No denominador, eu vou colocar um 9 para o 2 e um 0 para o número que não se repete. É um número que não se repete, então um 0. Então, 12 menos 1, 11. 11 sobre 90. Um outro exemplo seria 0,23444. Bem, se eu fosse escrever isso daqui em outro formato, seria 0,234 e colocaria um tracinho em cima do 4, dizendo que é só o 4 que se repete. Como que eu passo para a fração? Eu escrevo até o 4 uma vez. 2, 3, 4. Eu vou diminuir daquele que não se repete. No meu caso, é o 23. No denominador, é um 9 para o 4 e dois zeros. Um para o 2, um para o 3. Agora, eu vou subtrair isso daqui. 4 menos 3, 1. 3 menos 2, 1. Aqui deu 2, sobre 900. Se eu puder simplificar, eu simplifico, tá? Bem, mais um exemplo aqui agora que eu tenho uma parte inteira. Por exemplo, 1,333. Eu vou escrever 13, porque eu chego até o número que se repete, escrever ele uma vez. Menos a parte inteira, que é o 1. No denominador, eu só olho a minha parte decimal. Eu só olho essa parte decimal no denominador. Então, eu tenho só um 9 para o 3. 13 menos 1, 12. 12 dividido por 9. Agora, eu posso simplificar, por exemplo, por 3. 12 por 3, 4. 9 por 3, 3.
Mais um exemplo. 2,2111. Como que eu faço? Eu copio o número até escrever o 1 uma vez. 2, 2, 1. Pronto, escrevi o número que se repete uma vez. Menos a parte inteira e a parte que não se repete. Menos 22. Sobre, agora, o meu denominador só para a parte decimal. 9 para o 1 e 0 para o 2. Agora eu vou diminuir isso aqui. 221 menos 22, 199 sobre 90. Correto, minha gente? Olha, deixa eu abrir uma tela branca aqui. Olha como que seria se fosse, por exemplo, 0,222. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que 2 sobre 9, não é isso? Qual seria o outro jeito de fazer? Eu colocaria x é igual a 0,222. Aqui eu posso multiplicar por 10, por 100, por 1000, até chegar no primeiro número que se repete. Por exemplo, eu vou multiplicar por 10, porque quando eu multiplico por 10, já vou chegar no número que se repete, que é o 2. Então, eu vou ter 10x, que é igual, vou andar uma casa com a vírgula, 2,222. Agora, eu vou diminuir daquele que vai desaparecer minha parte decimal. Nesse caso, eu só tenho esse aqui. Então, vou diminuir de x igual a 0,222. Na hora que eu vou subtrair, eu vou ter 10x menos x, 9x, que é igual a 2,22 menos 0,22 é igual a 2. O meu x vai ser 2 sobre 9. Vê se não deu a mesma coisa. E mais um exemplo para a gente fechar isso daqui. 0,1222. Vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de... Se eu fosse fazer de outro jeito, seria 12 menos 1, um 9 para o 2 e um 0. 12 menos 1, 11. 11 sobre 90. E desse outro jeito, eu chamo isso aqui de x, 0,122. Bem, você sabe que você multiplica por 10, 100, 1000. Eu vou multiplicar primeiro por 10. Na hora que eu multiplicar por 10, aqui eu vou ter 10x. Aqui eu vou ter 1,222. Eu ainda não consegui colocar, eu tenho que multiplicar até chegar no número que se repete. Na hora que eu andei com a vírgula aqui, eu ainda não cheguei no 2. Eu tenho que colocar o 2 uma vez. A vírgula tem que ficar depois do número que se repete uma vez. Então, tem que multiplicar de novo, vezes 10. Na hora que eu multiplico de novo, esse 10 vira 100, porque 10 vezes 10 é 100. E eu ando com a vírgula uma casa. 12,222. Muito bem. Agora eu vou diminuir. De quem? Eu posso diminuir do de cima ou do outro que está mais acima um pouquinho. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que diminuir daquele que a parte decimal vai desaparecer. Se eu diminuir desse aqui, eu não vou perder esse 222, porque eu tenho um antes, depois da vírgula. Ó. Então, eu vou ter que diminuir desse para sumir. Ó, depois da vírgula tem 2, depois da vírgula tem 2, porque aí vai desaparecer a parte decimal. Então, eu vou diminuir de quem? De 10x, que é igual a 1,222. Na hora que eu vou diminuir, 100x menos 10, 90x. 12 menos 1, 11. E a parte decimal desapareceu. O meu x é igual a 11 dividido por 90. Olha, encontrei. Então, eu tenho um método para fazer, que seria aquele método mais rápido, mas eu tenho esse método aqui, que é o método mais correto, mais direto, tá bem? Você pode escolher o jeito que você achar mais fácil para você, tá? Pessoal, vejo vocês no próximo vídeo, tá bem?